Graça e paz a todos. Devoção e dependência, parte 2. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6, versículos 9 e 10. Sim, nessa segunda parte da nossa reflexão com o título Devoção e Dependência, nós iremos apresentar a primeira parte da oração destinada à petição. A primeira parte, nós já falamos, se refere à adoração, à devoção. Pai nosso, ou seja, reconhecemos que Deus é o nosso Pai, que estás nos céus, ou seja, o Deus transcendente que nos ouve e que é nosso Pai e tem comunhão conosco e nos atende. Na primeira parte, agora na segunda parte, que é a petição, ela é dividida em 3 partes. A petição, a primeira parte dela, a subdivisão, é uma petição relacionada a Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus. Depois, as demais petições relacionadas a nós mesmos. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque Jesus claramente nos ensina a orar, primeiramente, pedindo o quê? Venha, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, há 3 ainda subdivisões ainda dentro deste ponto. O que Jesus quer nos ensinar é que antes de nós estarmos na presença de Deus e nos preocuparmos com nós mesmos ou preocuparmos com as nossas necessidades, as nossas orações devem primeiramente pedir pela ação de Deus no mundo, pela santificação do seu nome. Como assim santificação do seu nome? O nome de Deus não é santo? Já sim é santo. Será que nós podemos pedir para que o nome dele seja santificado? Nós temos essa capacidade? Não, com certeza a ideia não é essa, que nós devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, pois ele já é santo. Então a ideia com certeza é que os homens ou que a humanidade venha reconhecer a santidade do nome de Deus. Essa com certeza é a ideia de Jesus. A ideia de Jesus é que os homens, os seres humanos que não o glorificam como Deus, como Paulo, mais tarde o apóstolo do Senhor vai dizer que os homens deixaram aí a glória do Criador e passaram a adorar a criatura e seus corações foram obscurecidos e se julgando sábios, na verdade tornaram-se loucos, ou seja, a humanidade deixou de adorar e glorificar a Deus, passando a adorar a criatura ao invés do Criador. Esta é a situação da humanidade, por isso é tão necessário orarmos para que os seres humanos, a humanidade em geral, santifique, ou seja, reconheça a santidade, a glória, o poder e a exaltação do nome do Senhor. E é exatamente por isso que precisamos lembrar que o nome de Deus precisa ser glorificado e santificado. Inclusive, a segunda petição relacionada a essa é: venha o teu reino. Ou seja, de que forma o nome de Deus vai ser reconhecido como santo? Quando o reino de Deus se estabelecer nessa terra. De fato, Deus já reina neste mundo, mas nós precisamos orar, e aqui é uma oração missionária. Venha o teu reino, ou seja, nós estamos clamando ao Senhor, e a primeira parte da oração busca isso. Não apenas enchermos as nossas igrejas de membros, não apenas ganharmos vidas para Jesus, mas buscarmos a glória de Deus. De que forma? De forma que o reino de Deus se estabeleça nos corações dos homens, dos seres humanos, da humanidade em geral, para que os homens reconheçam a glória de Deus, ou seja, que o nome de Deus é santo. Por isso que nós fazemos missões, por isso evangelizamos, não para enchermos os nossos templos de pessoas simplesmente, não apenas para termos uma grande comunidade, mas para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja reconhecido santo. Por isso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e, por fim, seja feita a tua vontade. Que maravilha! Ou seja, na primeira parte das petições, Jesus
se refere a Deus. Que nós, antes de entrarmos na presença de Deus para pedir por nossas necessidades, busquemos em primeiro lugar o quê? A glória do Senhor, o reino de Deus e a sua vontade. Lembra? Aqui mesmo, mais a seguir, Jesus vai nos ensinar que nós não devemos nos preocupar com as nossas necessidades primeiramente. Ele disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir, porque Deus cuida dos pássaros e Ele dá aos lírios do campo a melhor vestimenta, a glória dele se manifesta aí na sua criação. Portanto, Ele vai cuidar de nós. Ele disse ao contrário, né? No final então do capítulo 6, Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, nós oramos para que o nome de Deus seja glorificado, ou seja, santificado, reconhecido santo, para que venha o seu reino e assim cumpra-se a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Sabe por quê? Mais tarde também, o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, vai escrever que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deus sabe o que é melhor para nós. Por que nós devemos orar, seja feita a tua vontade? Porque muitas vezes nós oramos errado. Muitas vezes nós nem sabemos como orar, por isso que mais tarde também o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Tiago vai escrever também que nós oramos e pedimos mal, porque pedimos para gastar em nossos deleites. Jesus diz que nós devemos orar segundo a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Olha que interessante, ele mesmo vai dizer, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Se um filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Se pedir algo, sempre nós vamos saber dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine nosso Pai Celestial, aquele que sabe de todas as coisas, cuja sua vontade é boa, agradável e perfeita. Portanto, esta é a primeira parte da petição, orar pelo reino de Deus, pela vontade do Senhor e para que o nome de Deus seja reconhecido, santo e glorificado. Amém.